Eles fugiram da guerra vendendo sua casa e loja de roupas em busca de um futuro melhor. Os refugiados iraquianos Ahmad e Alia estão entre as 350 mil pessoas que fizeram uma longa jornada até a Europa desde o início do ano. Depois de cruzar da Turquia à Grécia em um barco com o filho de apenas 4 meses, Adam, eles viajaram até a fronteira com a Macedônia para pegar um trem em direção à Sérvia. Ahmad diz que eles decidiram sair de Bagdá após a explosão de uma bomba em um restaurante 10 dias depois de ficarem noivos. Estávamos jantando em um restaurante e todo o vidro explodiu nos nossos rostos. Foi aí que decidimos deixar o Iraque. Os refugiados viajaram em grupos grandes por questão de segurança e a jornada continuou a pé e de ônibus pela Sérvia. Queria continuar meus estudos. Alcancei um certo nível, mas a situação no Iraque se tornou muito instável e ficou impossível continuar estudando. Espero que a gente possa realizar pelo menos uma parte dos nossos sonhos. A Hungria construiu uma cerca de arame farpado ao longo de sua fronteira para manter os refugiados longe, mas o casal atravessou com a ajuda de um traficante de pessoas, escapando por pouco da prisão. A tensão de viver como um fugitivo secou o leite de Alia, mas tudo que eles fazem é pelo futuro do bebê. O casal pegou dinheiro emprestado com um tio para pegar um trem até a Áustria. Na capital Viena, eles tiveram um pouco de alívio. Os sentimentos são muito duros, aterrorizantes, porque qualquer erro, toda a exaustão no mar, os perigos à minha vida, da minha mulher e do meu filho, depois Macedônia, Sérvia, todas essas fases que atravessamos. É errado que depois de tudo isso, um deslize possa te levar até o início outra vez. 7 países em alguns dias. Uma jornada que custou 9 mil euros, o equivalente a quase 40 mil reais. Não houve aplausos nem comemoração quando eles chegaram à estação de trem de Munique. Eles foram parados pela polícia e levados até um centro de registro improvisado. E com o grande número de refugiados chegando aqui, pode levar meses até que a família tenha um lugar para chamar de seu. Agora eles estão seguros, pelo menos por enquanto. As câmeras de um parque na ilha de Java, na Indonésia, registraram imagens de filhotes do rinoceronte mais raro do mundo. Os 3 pequenos rinocerontes de Java são filhos de mães diferentes e foram filmados nos últimos meses em condições saudáveis. Ativistas comemoraram e querem garantir agora a proteção dos animais. A descoberta eleva a um total de 60 o número de rinocerontes de Java presentes no parque. A espécie, conhecida pelas dobras características da pele, está à beira da extinção como consequência da caça ilegal e da destruição de seu habitat natural. No passado, existiam milhares de rinocerontes de Java no Sudeste Asiático. A cantora Katy Perry entrou para a calçada da fama de Hollywood. A estrela pop americana e o estilista Jeremy Scott deixaram suas mãos marcadas entre o seleto grupo de artistas em frente ao Chinese Theatre. Os dois estiveram no local para a premiere de um documentário sobre o designer do qual Katy Perry participou. I'm so honored to be the first fashion designer to ever do this. Estou muito feliz de ser o primeiro estilista na calçada. Isso me deixa muito emocionado. É uma grande honra imaginar que as minhas mãos vão ser imortalizadas, onde fui inspirado por tantos ícones do cinema. A cantora, que é amiga do estilista, não brilhou apenas ao imprimir suas mãos no concreto, mas fez a alegria dos fotógrafos e dos fãs com um ousado decote. Na chegada a Paris, muitos refugiados traziam a esperança de uma vida melhor. 50 imigrantes sírios e iraquianos que estavam na Alemanha chegaram à França nesta quarta-feira. Este é o primeiro grupo de quase 1000 refugiados que o país se comprometeu a receber para ajudar a Alemanha. Procedente de Munique, o grupo, integrado principalmente por homens, chegou a Champagne-sur-Seine, uma localidade de 6.600 habitantes, ao sudeste de Paris. Os refugiados
refugiados foram recebidos por funcionários da Cruz Vermelha. O procedimento para obtenção do Estatuto de Refugiado deve durar de 2 a 4 meses. Eles ficarão hospedados em locais disponibilizados pelo governo. O presidente François Hollande anunciou esta semana que a França vai receber 24 mil pessoas nos próximos 2 anos. Atualmente, a taxa de mortalidade infantil é metade do número registrado 25 anos atrás. Apesar deste progresso, apenas 62 países, de um total de 195, conseguiram atingir os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, definidos pela Organização das Nações Unidas. O relatório foi publicado nesta quarta-feira na revista médica The Lancet. A mortalidade infantil mundial passou de 12.700.000 em 1990 para 5.900.000 em 2015, segundo estudo realizado por membros da ONU, Organização Mundial da Saúde e Fundo das Nações Unidas para a Infância. Mas, de acordo com a diretora-geral adjunta do Unicef, Geeta Rao-Gupta, quase 16 mil ainda morrem todos os dias antes dos 5 anos por causas evitáveis. As principais são nascimento prematuro, complicações no parto e doenças como pneumonia, diarreia e malária. Os países da África subsaariana têm a mais alta taxa de mortalidade infantil do mundo, onde 1 a cada 12 crianças morre antes de fazer 5 anos. Novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos para 2030 buscam reduzir a mortalidade infantil a 25 óbitos por 1.000 nascimentos no planeta, contra as atuais 42,5 mortes a cada 1.000. Nas ruas de Beirute, no Líbano, os manifestantes protestam contra a falta de serviços básicos no país. Alguns usam máscaras por causa do mau cheiro exalado pela grande quantidade de lixo acumulado depois do fechamento do depósito de Naamé, nos arredores da capital, em julho. Os protestos também são contra a crise política. As autoridades reforçaram as medidas de segurança no centro de Beirute, com barricadas de metal para impedir o acesso dos manifestantes ao parlamento. Nesta quarta-feira, o presidente do parlamento, Nabi Berri, que também dirige o movimento Amal, em grande medida xiita, convocou os principais partidos para discutir o impasse que congelou as instituições do governo por meses. É uma tentativa para um diálogo nacional e uma esperança de normalizar o cenário político do país. Centenas de imigrantes conseguiram nesta quarta-feira atravessar a fronteira entre a Sérvia e a Hungria. Nesse limite da União Europeia, eles deveriam ser registrados, mas o destino está mais além. Quero ir com minha família para a Suécia, mas não deixam. O presidente da Comissão Europeia pediu aos Estados-membros que se faça uma divisão dos 160 mil refugiados e que respondam com mais audácia à crise migratória. Estamos lutando contra o Estado Islâmico. Por que não estamos preparados para aceitar aqueles que fogem deles? Temos que aceitar essas pessoas em solo europeu. Quase 500 mil de refugiados chegaram ao continente desde o início do ano. O objetivo agora é ajudar os países como Itália, Grécia e Hungria, que estão sobrecarregados. Na pequena ilha grega de Lesbos, cerca de 20 mil pessoas aguardam para viajar. Estive aqui 4 ou 5 dias. Ontem eu recebi um bilhete após filas de 10 horas em pé. A chanceler alemã Angela Merkel pediu novamente uma divisão obrigatória para o recebimento de refugiados, mas é uma medida que não agrada a todos os países do bloco. A rainha Elizabeth II, de 89 anos, bate um recorde nesta quarta-feira. A monarca passa a ser a rainha que mais tempo ocupa o trono britânico. Elizabeth superou o reinado de 63 anos e 216 dias de sua tataravó Vitória. Para homenagear a rainha, uma procissão de barcos em um dos locais mais famosos de Londres, o Rio Tâmisa. Embarcações de todos os tipos, algumas históricas e com muitos súditos a bordo. O Reino Unido está em festa e celebra o reinado de Elizabeth II.
O episódio em que a jornalista dá a rasteira e chuta os migrantes aconteceu na região da cidade húngara de Horn, e causou comoção internacional. Uma página foi criada no Facebook com o nome de Muro da Vergonha e logo registrou milhares de curtidas. Nela é possível ver fotos, vídeos e comentários relacionados às imagens envolvendo a jornalista Petra Lazaro. Circulam informações de que a cinegrafista, que foi demitida depois do ocorrido, teria trabalhado para um canal de televisão a cabo ligado ao partido de extrema-direita Jobbik. A nova versão do Prius foi cercada de uma produção que juntou música e efeitos especiais. A ideia era celebrar o sucesso e o futuro do primeiro carro híbrido produzido em massa no mundo. O automóvel é uma aposta da Toyota de alternativa à gasolina e ao diesel. A empresa japonesa diz que a quarta versão do carro possui uma forma mais atlética, mas mantém os tradicionais benefícios do combustível renovável. Cerca de 350 jornalistas cobriram o evento em Las Vegas. Até hoje, já foram vendidos em todo o mundo cerca de 3,5 milhões de Prius desde 1997. O jornalista Aftab Alam foi morto em frente de casa em Karachi, no Paquistão. 2 homens que estavam em uma moto atiraram no repórter de TV e fugiram. A morte de Alam aconteceu menos de um dia depois do assassinato de um técnico de uma TV local. O Paquistão é, de acordo com a Federação Internacional de Jornalismo, um dos países mais perigosos para a imprensa em geral. No ano passado, 14 jornalistas morreram no país. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu está em Londres. Esta foi a razão para um encontro de manifestantes em Downing Street, residência do primeiro-ministro britânico David Cameron. De um lado, partidários de Israel, do outro, ativistas pela causa palestina. A polícia teve de intermediar o protesto e acabou prendendo 2 pessoas. Estamos aqui para apoiar o diálogo entre o Reino Unido e Israel, seja qual for o tema, o acordo nuclear com o Irã, o comércio ou as negociações de paz no Oriente Médio. Esses assuntos têm de ser discutidos. Estamos aqui para representar as 100 mil pessoas que assinaram a petição para dizer que Netanyahu não é bem-vindo no Reino Unido. Viemos representar quem defende a lei internacional. Nossa presença apoia as pessoas que se colocaram contrárias ano passado aos bombardeios em Gaza. Mais de 108 mil pessoas firmaram um manifesto na página da internet do Parlamento Britânico pedindo a detenção de Netanyahu por crimes de guerra. O número é suficiente para abrir um debate sobre o tema. As provas de vela durante os Jogos Olímpicos, que vão ser realizados no Rio de Janeiro no ano que vem, vão prejudicar as operações no aeroporto Santos Dumont. O tráfego aéreo deverá ser interrompido durante algumas horas em diferentes dias. Vai ser um período que ainda não foi determinado, a gente está sendo negociado, mas é um período praticamente ali de 4 a 5 horas da competição que o Santos Dumont vai ficar fechado. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas é contra o cancelamento de pousos e decolagens no Santos Dumont. Segundo a entidade, a interdição deverá impactar mais de 150 mil passageiros, tendo como base uma média de 104 voos cancelados por dia. A associação afirma que o impacto será sentido também em toda a malha aérea. Com relação à segurança nos Jogos, o comandante das operações especiais no Brasil, general Mauro Sinotti Lopes, afirmou que o Centro Especial voltado ao combate e às ações de terrorismo já está funcionando no Rio. A unidade entrou em operação junto com os eventos teste. Durante a competição, haverá militares e agentes trabalhando com informações da Polícia Federal e da Agência Brasileira de Inteligência, em parceria com órgãos internacionais. O príncipe jordaniano Ali bin Al-Hussein anunciou oficialmente nesta quarta-feira sua candidatura à presidência da Federação Internacional de Futebol em um discurso na capital jordaniana Amman.
Estou com pessoas que, como eu, amam o futebol. Gente que ama a justiça e o jogo justo. Gente que conhece em seus corações a força do esporte para mudar vidas para melhor. O príncipe Ali, de 39 anos, foi o único candidato a enfrentar Blatter nas últimas eleições realizadas em 29 de maio, quando conquistou 73 votos no primeiro turno contra 133 do suíço. Admitindo que não teria chances de vitória, o jordaniano desistiu de participar de um segundo turno de votação, permitindo a Blatter ser reeleito para um quinto mandato. 4 dias depois, o suíço renunciou ao cargo em meio ao escândalo de corrupção que sacudiu a FIFA. Além do príncipe Ali, concorrem outros 6 candidatos, entre eles Michel Platini e o ex-jogador brasileiro Zico. Eles são rivais na campanha à Casa Branca. Mesmo assim, os candidatos republicanos Ted Cruz e Donald Trump uniram forças nesta quarta-feira. Em um comício em Washington, os 2 candidatos à primária republicana se opuseram ao acordo nuclear com o Irã assinado em julho passado. O acordo nuclear com o Irã é catastrófico. É a maior ameaça nacional que enfrenta os Estados Unidos. Eu venho fazendo há muito tempo acordos. Eu tenho feito muitos grandes negócios. É isso que faço. Na minha vida, nunca vi uma transação negociada de forma tão incompetente quanto o nosso acordo com o Irã. O presidente americano Barack Obama defende há semanas o acordo histórico para impedir o Irã de criar uma arma nuclear, enquanto o Congresso, de maioria republicana, continua a debater sobre o pacto. Os republicanos insistem que o acordo não prevê inspeções sobre as instalações nucleares iranianas e não pressiona Teherã a parar seu apoio a grupos como o Hamas. A contagem continua, mas no começo da tarde, pelo horário de Brasília, a Rainha Elizabeth completou 23.226 dias, 16 horas e 30 minutos, ou melhor, 63 anos, 7 meses e 2 dias à frente do trono inglês. A marca mais longa até esta quarta-feira era de sua tataravó, a Rainha Vitória, que reinou entre 1837 e 1901. Em um breve discurso por ocasião da inauguração de uma linha ferroviária na Escócia, a Rainha Elizabeth falou que nunca pensou em chegar tão longe. Prince Philip and I are very grateful for the warmth of your welcome on this occasion. O príncipe Philip e eu estamos muito gratos às calorosas demonstrações de carinho. Muitos mostraram uma gentil e significante felicidade por este dia. Nunca esperei tamanha longevidade no trono, mas ressalto que uma longa vida não se passa sem fatos marcantes. A minha não foi diferente. Inevitably, a long life can pass by many milestones. My own is no exception. As homenagens foram discretas, mas tradicionais. O Town Crier de Bradlington, espécie de porta-voz do governo no passado, fez a caráter uma homenagem à rainha. O primeiro-ministro David Cameron também lembrou a importância de Elizabeth II durante um tributo na Câmara dos Comuns, e uma procissão com barcos antigos foi realizada no rio Tâmisa. No mundo inteiro, o recorde de mais longo reinado ainda é do rei da Tailândia, soberano desde 1946. O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, desqualificou nesta quarta-feira qualquer comparação entre o fluxo de colombianos para a Venezuela e o de africanos que chegam à Europa todo ano, referindo-se a recentes comentários do presidente venezuelano Nicolás Maduro. O governo venezuelano está agora comparando a chegada de colombianos à Venezuela com o êxodo de africanos para a Europa. Isso é absurdo, que argumento tão ridículo. Isto é absurdo, que argumento tão ridículo. Em meio à crise diplomática entre os dois países após o fechamento unilateral da fronteira pela Venezuela, Santos criticou o que chamou de escassa predisposição ao diálogo por parte do país vizinho. Quando abrimos a porta ao diálogo, Quando abrimos a porta para o diálogo, damos sinais de querer resolver este problema. A resposta do governo venezuelano é fechar ainda mais a fronteira. As portas, no entanto, permanecem abertas. As portas, sin embargo, seguem abertas. A crise entre a Colômbia e a Venezuela começou em 19 de agosto, quando Caracas fechou parte da fronteira após culpar paramilitares colombianos por um ataque a seus soldados. Desde então, de acordo com a ONU, cerca de 20 mil colombianos voltaram para a Colômbia. Os novos celulares, o iPhone 6S e o 6 Plus, têm as mesmas dimensões dos seus equivalentes da última versão.
Uma de suas novidades é uma tecnologia chamada 3D Touch, que é capaz de reagir de forma diferente dependendo da intensidade de pressão do dedo do usuário na tela. Os iPhones 6S e 6S Plus vão utilizar o sistema iOS 9, que suporta novos recursos como o 3D Touch. O 6S tem a mesma tela de 4,7 polegadas que seu antecessor. O 6S Plus, um dos dispositivos mais populares em sua categoria, tem tela de 5,5 polegadas. Ambos têm corpo de alumínio e processadores mais poderosos que possibilitam maior qualidade gráfica. Uma equipe multinacional de astrônomos descobriu que as galáxias anãs e irregulares são capazes de incubar e dar vida a estrelas. A novidade, confirmada a partir de dados do telescópio ALMA, no norte do Chile, é considerada chave no estudo da origem do universo. Antes desta descoberta, a comunidade científica considerava que apenas as grandes galáxias, como a Via Láctea, onde está a Terra, apresentavam condições físicas para dar vida às estrelas. É importante porque, como dizia, as estrelas... A conclusão é muito importante porque as estrelas são a base de como o universo evolui. Quando o universo nasce, há apenas gás. Esse material, de algum jeito, ajuda a dar forma a estrelas. Isso ainda não pode ser explicado, mas uma vez que se formam as primeiras estrelas, aparecem estruturas iniciais e as galáxias pequenas. Os astrônomos tentarão no futuro comprovar a descoberta em outras galáxias. O Chile abriga um dos centros astronômicos mais importantes do mundo e o ALMA é uma instalação astronômica internacional financiada por parceiros como o Observatório Europeu Austral. É como um aluno que não faz o dever de casa e o desempenho fica cada vez pior na escola. Uma das consequências é que as notas acabam caindo. As agências de classificação de risco avaliam governos e aqueles que não estão bem nos fundamentos econômicos e financeiros têm a nota rebaixada. Foi o que fez a Standard & Poor's, uma das 3 maiores do mundo no setor. Nesta quarta-feira, a empresa rebaixou a nota de crédito de longo prazo em moeda estrangeira do Brasil de BBB- para BB+, com perspectiva negativa. Essa nota menor equivale a tirar do país o selo de bom pagador conquistado em 2008. Em seu comunicado, a agência chama a atenção para a deterioração fiscal e a falta de coesão da equipe ministerial como motivos para rebaixar a nota. A SP é a primeira agência entre as maiores a tirar o grau de investimento do Brasil. Na Moody's, o Brasil está no último nível antes do grau especulativo. Na Fitch, o Brasil segue 2 degraus acima. Venezuelanos de Paraguaçu esperam para atravessar a fronteira com a Colômbia. A cena acontece 2 dias depois que o presidente venezuelano Nicolás Maduro anunciou o fechamento deste trecho da fronteira em meio a uma crise diplomática entre as duas nações. Até à tarde não era possível ver a implantação de 3.000 militares anunciada por Maduro. Apenas alguns postos do exército estavam instalados ao longo da estrada. Mas na quarta-feira, o governo da Venezuela deu um passo rumo à reconciliação. Maduro chamou o presidente Juan Manuel Santos para assinar um pacto de paz que resolva a crise. O conflito diplomático começou dia 19 de agosto, quando Maduro ordenou o fechamento de 3 etapas e declarou estado de exceção em 10 municípios no estado de Táchira. Segundo a ONU, 1.467 colombianos foram deportados após o fechamento desses corredores, o que incluiu a demolição de casas, e cerca de 18.000 pessoas fugiram com medo de serem expulsas. O Japão é castigado por chuvas torrenciais nesta quinta-feira que provocaram o transbordamento de rios e destruíram casas. Pelo menos uma pessoa está desaparecida. Milhares de moradores foram orientados a deixar as casas. A Agência Nacional de Meteorologia difundiu alertas especiais para as prefeituras de Tochigi e Ibaraki, ao norte de Tóquio. A cidade de Joso, na região leste, sofre uma grande inundação depois da cheia de um rio que destruiu casas e carros. Equipes de emergência tentam resgatar moradores em zonas inundadas. A passagem do tufão Eto teria provocado a catástrofe. O fenômeno, que atingiu o Japão na quarta-feira, deixando uma dezena de feridos, se deslocou para o mar, mas as chuvas intensas ainda afetam o país. O primeiro-ministro Shinzo Abe declarou que o governo está em alerta máximo.
Hillary Clinton, pré-candidata democrata à Casa Branca, afirmou que o acordo sobre o programa nuclear do Irã é sólido e defendeu a aprovação do Congresso americano. A senadora disse que o acordo não é perfeito, mas impede o país persa de ter uma bomba nuclear. Impede que o Irã tenha uma bomba e nos dá melhores ferramentas para verificação e inspeção e obriga que se cumpra o acordo. Clinton ressaltou ainda que o acordo não representa uma ameaça para Israel. O Congresso dos Estados Unidos deve decidir nos próximos dias sobre o acordo, alcançado em 14 de julho, entre o Irã e as potências do grupo 5+1, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, Rússia, China e Alemanha. O acesso à caverna perto de Joanesburgo, na África do Sul, não é fácil. No entanto, é aqui, em um local conhecido como o berço da humanidade, onde se descobriu um novo primo distante do homem. Estes ossos revelam uma antiga espécie humana. Em 2013 e 2014, mais de 1.500 cientistas exumaram os ossos, pertencentes a pelo menos 15 pessoas, incluindo bebês, adultos jovens e idosos. De acordo com os pesquisadores, os esqueletos mostram a complexidade da evolução. A nova espécie foi batizada de Homo nadeli e foi classificada no gênero Homo, o mesmo do homem moderno. Homo naledi. Naledi meaning star.